O milionário chora em silêncio ao ver quadro de menina negra que pediu para comprar. Tomás estava ali, parado no meio daquela galeria elegante, no coração fervilhante da cidade. Milhares de obras ao redor, gente chique com taças de vinho nas mãos, risadas abafadas. Mas ele só tinha olhos para aquele quadro. Uma menina negra, de olhar tão triste que parecia perfurar a alma. Os olhos dela pareciam suplicar por algo, uma esperança, um respiro no meio de tanta dor, uma pintura que ardia na mente de Tomás, como uma queimadura que ele não sabia curar. Ele engoliu em seco. A solidão o esmagou num instantâneo. Fechou os olhos por um segundo e, bum, lá estava ele, criança, num quarto vazio, rodeado de silêncios cortantes. Lembranças da infância difícil explodiram no peito. Noite sem ninguém para olhar, o frio que gelava a pele, a falta de comida, o vazio que fazia o coração doer. Tudo veio junto, como uma tempestade que nunca passava. Um nó apertou a garganta de Tomás. Ele nunca tinha sentido isso. Nunca tinha deixado a máscara cair. Milionário, dono de tudo que o dinheiro compra, mas vazio por dentro. Aquele quadro era mais do que tinta em tela. Era um espelho. E ele queria comprar. Mas aí veio o choque. A dona da obra não era ninguém das altas rodas, nem uma artista famosa. Era Clara, uma jovem que vivia nas ruas da cidade, suja, com roupas gastas e um sorriso difícil. Um arrepio percorreu o corpo de Tomás. Decidido, ele saiu correndo da galeria, paletó jogado pelos ombros, e entrou nas ruas esquecidas, onde a luz rareava e os desafios se escondiam em cada esquina. Ali, no meio do concreto frio e dos olhares desconfiados, ele começou a buscar Clara. A cada passo, sentia o cheiro da impunidade social, o barulho dos gritos abafados de quem luta para sobreviver. Mas Tomás não sabia que o seu dinheiro, a sua fortuna, podia estar manchada. Segredos sujos, sua ascensão, construída com corrupção e exploração. Fechado em seu mundo de luxo, ele nunca viu a mancha escura por trás do brilho. Então o inimigo apareceu, Álvaro, o empresário corrupto, rival declarado, que também viu Clara como peça para seus planos. Álvaro não queria ajudar, queria usar, e muito. A disputa ficou clara. Uma batalha perigosa pela alma daquela jovem e pelo que ela representava. Um escândalo começou a ferver. Notícias que poderiam destruir reputações explodiram. A segurança de Clara estava em jogo, ameaçada por aquelas sombras que Era como se tudo que ele tentava enterrar se levantasse para engoli-lo. Tomás ficou ali, congelado, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E do outro lado do mundo, Clara também chorava, mas de medo. O placar daquela história? Ainda é indefinido. O que ele fará agora? Entre salvar Clara e enfrentar seu próprio abismo, o que importa mais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tomás ficou paralisado, com o celular ainda à orelha. A voz do passado reverberava em sua mente. Um eco nauseante. Ele tinha tantas perguntas. Quem era aquela pessoa? Que segredos estavam prestes a ser revelados? O suar das mãos indicava que a tempestade havia começado. Tomás, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. A voz tremia, mas havia uma urgência que não tolerava dúvidas. O mundo ao redor de Tomás começou a girar. O quadro daquela menina negra, representando uma parte dele que sempre escapara, agora se tornava uma linha tênue entre suas memórias e a realidade. Fala logo, ele exigiu, o coração disparado. Mas a voz respondeu com um tremor que solidificou ainda mais suas apreensões. Ela não era quem você pensa, e Clara, ela está mais ligada a você do que imagina. Seu passado está prestes a desmoronar.
A primeira gota de suor escorreu pela sua testa. Todas as suas conquistas, a fortuna, a vida que levara até então, tudo começava a parecer um castelo de cartas em meio a uma tempestade. O que ele estava escondendo? O que sua mãe realmente representava naquele quebra-cabeça? Tomás se lembrou da dor que sempre sentira, da falta de amor. A conexão com Clara, a menina do quadro, poderia ser uma chave para entender isso tudo. Mas como? Por um instante, a galeria, o luxo e as taças de vinho desapareceram. Ele só via Clara, os olhos dela nele, como se implorasse por compreensão e por uma chance. Era como se o peso de suas escolhas desse lugar àquelas sombras que ele se recusava a encarar. Tomás decidiu sair correndo e buscar Clara, mas um grito cortou o ar. O que está acontecendo? Uma multidão se aglomerava na calçada, e como um filme em câmera lenta, ele viu o que estava prestes a acontecer. O corpo de um jovem, um garoto de rua, caía no chão, estirado, pálido e sem vida. O mundo congelou em um momento. Ele reconheceu aquele rosto. Era conhecido. Alguém do bairro que costumava trocar ideias com Clara. O caos irrompeu ao redor dele. As pessoas gritavam, chamavam por socorro. A cena era dramática, como um pesadelo acordado. A adrenalina disparou nas veias de Tomás. Suas pernas movedoras fluíram em direção ao tumulto. Ele havia esquecido de tudo. Delírios de riqueza, de status. A humanidade o chamava. Clara estava em perigo e ele estava enrolado em um dilema mortal. O garoto ainda parecia apenas dormir, mas ele sabia que a vida escorria dele. Uma explosão de pânico estourou em sua mente. Como ele, um milionário, poderia fazer a diferença? As sombras e lembranças do passado o perseguiam, enquanto ele observava a dor daquelas pessoas marcadas pela vida, enfrentando perdas irremediáveis. Era mais do que tristeza. Era uma realidade crua que não podia ser escondida com dinheiro. Quando a polícia chegou, Tomás sentiu que tudo que sabia sobre ser milionário se desmoronava. Ele olhou para o garoto, pessoas ao redor chorando. E o que poderia ter sido sua história, se não fosse a fortuna que ele carregava como um fardo? Ao mesmo tempo, um estremecimento invadiu. E se Clara soubesse? E se ela fosse parte de tudo isso? Um forte aperto no peito o fez pensar que estava prestes a desmaiar. Ele virou-se, buscando por Clara na multidão, mas tudo o que encontrou foi um par de olhos conhecidos e assustados no meio da confusão. Sua expressão dizia tudo. Ela havia presenciado algo terrível que poderia mudar suas vidas para sempre. O telefone ainda estava na mão. A voz do passado retumbava em seus ouvidos. Tomás sabia que precisava agir, que a verdade tinha chegado ao seu encontro. Mas com isso, uma preocupação maior nascia. Quem ele realmente era. E o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Quais segredos Clara guardava? O que mais estava escondido nas sombras de suas memórias? A resposta poderia não apenas destruir a vida que ele construíra, mas afetar o futuro de todos ao seu redor. E assim, em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava prestes a perder? Tomás ficou paralisado, com o celular ainda à orelha. A voz do passado retumbava em seus ouvidos, um eco nauseante. Ele tinha tantas perguntas. Quem era aquela pessoa? Que segredos estavam prestes a ser revelados? O suor escorria em seu rosto, enquanto as memórias insistiam em voltar. As lembranças de sua infância, aquele quarto vazio e a falta de amor o cercavam como sombras. E então, tudo virou caos. Um grito estridente cortou o ar. "Olha, é Clara!" alguém exclamou, com a voz embargada. Ele não havia percebido, mas Clara estava lá, na multidão, assustada, cercada por pessoas que a protegiam como se fosse um tesouro. Mas então, uma figura surgiu, um homem de traje escuro, que parecia procurar por ela com uma determinação sombria. Tomás gelou. Ele reconheceu aquele homem. Era Álvaro. Antes que ele pudesse pensar em alguma ação, o homem gritou: "Clara, vem aqui!"
A multidão se dispersou, formando um espaço na calçada enquanto Álvaro começava a se aproximar dela. Tomás sentiu o desespero tomando conta de seu peito. Como ele poderia deixá-la nas mãos daquele ser desprezível? Mas aí, tudo aconteceu rápido demais. Álvaro agarrou Clara pelo braço, puxando-a em sua direção. No instante em que Tomás se preparava para intervir, viu algo que o paralisou. Clara olhou para Álvaro, mas seus olhos mudaram, como se soubessem algo que Tomás não fazia ideia. Uma expressão de medo se transformou em determinação. Então, em um movimento rápido, Clara empurrou Álvaro com força, liberando-se de seu controle. "Você não pode me levar!" ela gritou, sua voz cortando através da confusão. "Eu sei a verdade sobre você." A multidão parou, cada um sussurrando, os rostos se virando para aqueles dois. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar. Tomás ficou atônito. O que Clara sabia? Álvaro se virou, com a fúria brotando em seu olhar. "Você vai se arrepender de abrir a boca, sua menina fraca." Ele rosnou. Mas a resposta de Clara foi um grito tão poderoso que fez o coração de Tomás disparar. "Você é um monstro. Você nunca vai controlar a verdade." Aquelas palavras ecoaram como um sinal de alerta. Clara olhou por Tomás e claramente a mensagem estava clara. Ela tinha algo para contar a ele, algo que mudaria tudo. Então, de repente, em meio ao tumulto, algo aconteceu. Um barulho ensurdecedor. O som de tiros disparando ecoou nas ruas. Todo mundo virou atenção para a origem do barulho. E lá estava, um homem com uma arma, tirando fotos com uma câmera enquanto fazia ameaças. Ninguém sabia se era um tiroteio ou um espetáculo, mas várias pessoas se jogaram no chão, buscando se proteger. O pânico tomou conta do lugar. Tomás sentiu um frio na espinha. Ele viu Clara se encolher contra a parede, seu rosto cheio de medo. E Álvaro, num instante de vulnerabilidade, escapuliu pela multidão. O celular caiu de Tomás, e a ligação que completaria seu entendimento se perdeu. As pessoas gritavam, e ele correu em direção a Clara, mas as pernas pareciam como se estivessem grudadas no chão. Fazia-se silêncio. Só a respiração rápida dele e o som distante de sirenes podiam ser ouvidos. Quando finalmente conseguiu alcançar Clara, suas mãos estavam trêmulas. "O que você sabe, Clara?" ele perguntou ofegante, enquanto olhava nos olhos dela, buscando uma resposta. Mas antes que ela pudesse falar, um outro grito ecoou, este mais próximo. "Tomás, você tem que sair daqui, é perigoso." Era uma voz familiar. Alguém que o conhecia. A tensão na multidão aumentava e, no fundo, um medo paralisante crescia. Ele olhou para Clara, depois para a multidão. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo sobre sua vida e sobre quem ele realmente era. E naquele momento, uma única pergunta saltou sua mente. O que mais poderia vir à tona agora? E com isso, o mundo ao redor dele escureceu, preenchendo-se de incertezas e mistérios que mantinham todos em suspense. Tomás ficou paralisado, com o celular ainda à orelha. A voz do passado retumbava em seus ouvidos, um eco nauseante. Ele tinha tantas perguntas. Quem era aquela pessoa? Que segredos estavam prestes a ser revelados? O suor escorria em seu rosto, enquanto as memórias insistiam em voltar. As lembranças de sua infância, aquele quarto vazio, e a falta de amor o cercavam como sombras. E então, tudo virou caos. Um grito estridente cortou o ar. "Olha, é a Clara!" alguém exclamou, com uma voz embargada. Ele não havia percebido, mas Clara estava lá, na multidão, assustada, cercada por pessoas que a protegiam como se fosse um tesouro. Mas então, uma figura surgiu, um homem de traje escuro, que parecia procurar por ela, com uma determinação sombria. Tomás gelou. Ele reconheceu aquele homem. Era Álvaro. Antes que ele pudesse pensar em alguma ação, o homem gritou: "Clara, vem aqui!" A multidão se dispersou, formando um espaço na calçada enquanto Álvaro começava a se aproximar dela.
Tomás sentiu o desespero tomando conta de seu peito. Como ele poderia deixá-la nas mãos daquele ser desprezível? Mas aí, tudo aconteceu rápido demais. Álvaro agarrou Clara pelo braço, puxando-o em sua direção. No instante em que Tomás se preparava para intervir, viu algo que o paralisou. Clara olhou para Álvaro, mas seus olhos mudaram, como se soubessem algo que Tomás não fazia ideia. Uma expressão de medo se transformou em determinação. Então, em um movimento rápido, Clara empurrou Álvaro com força, liberando-se de seu controle. "Você não pode me levar!" Ela gritou, sua voz cortando através da confusão. "Eu sei a verdade sobre você." A multidão parou, cada um sussurrando, os rostos se virando para aqueles dois. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar. Tomás ficou atônito. O que Clara sabia? Álvaro se virou, com a fúria brotando em seu olhar. "Você vai se arrepender de abrir a boca, sua menina fraca," ele rosnou. Mas a resposta de Clara foi um grito tão poderoso que fez o coração de Tomás disparar. "Você é um monstro. Você nunca vai controlar a verdade." Aquelas palavras ecoaram como um sinal de alerta. Clara olhou por Tomás, e claramente a mensagem estava clara. Ela tinha algo para contar a ele. Algo que mudaria tudo. Então, de repente, em meio ao tumulto, algo aconteceu. Um barulho ensurdecedor. O som de tiros disparando ecoou nas ruas. Todo mundo virou a atenção para a origem do barulho. E lá estava, um homem com uma arma, tirando fotos com uma câmera enquanto fazia ameaças. Ninguém sabia se era um tiroteio ou um espetáculo, mas várias pessoas se jogaram no chão, buscando se proteger. O pânico tomou conta do lugar. Tomás sentiu um frio na espinha. Ele viu Clara se encolher contra a parede, seu rosto cheio de medo. E Álvaro, num instante de vulnerabilidade, escapuliu pela multidão. O celular caiu de Tomás, e a ligação que completaria seu entendimento se perdeu. As pessoas gritavam, e ele correu em direção a Clara, mas as pernas pareciam como se estivessem grudadas no chão. Fazia-se silêncio. Só a respiração rápida dele e o som distante de sirenes podiam ser ouvidos. Quando finalmente conseguiu alcançar Clara, suas mãos estavam trêmulas. "O que você sabe, Clara?" ele perguntou, ofegante, enquanto olhava nos olhos dela, buscando uma resposta. Mas antes que ela pudesse falar, um outro grito ecoou, este mais próximo. "Tomás, você tem que sair daqui, é perigoso." Era uma voz familiar, alguém que o conhecia. A tensão na multidão aumentava e, no fundo, um medo paralisante crescia. Nesse momento, um estalo ensurdecedor. Tomás viu um corpo caindo ao chão, uma mulher. O mundo dele pareceu parar. Ele reconheceu aquele rosto. Era sua mãe. "Não, não, não!" ele gritou, mas tudo parecia distante. Um turbilhão de emoções o dominou. A dor, a perda, tudo explodiu. Clara estava lá, paralisada, sua expressão mostrando uma mistura de horror e reconhecimento. "Tomás!" As palavras falharam. Ele não podia ouvir mais nada. O pânico transformou sua mente em um labirinto. Sua cabeça girava. O que estava acontecendo? A mulher que ele pensava ter deixado para trás, a que ele guardava como uma lembrança distante, agora estava ali, fria, sem vida. E então, tudo fez sentido. O telefone. Lembranças do passado surgiram. Palavras esquecidas gritando dentro dele. "Clara, é sua irmã." O tempo pareceu congelar enquanto a revelação o atingia como uma maré violenta. Clara era sua irmã. Tomás olhou para ela com os olhos arregalados, buscando qualquer sinal de corroborar sua descoberta. Mas em um instante, a multidão se virou para ele. Todos estavam olhando, todos esperando. As sirenes se aproximavam mais, e com cada nota a pergunta ecoava em sua mente. O que ele faria agora? Entre salvar Clara e enfrentar seu próprio passado, Tomás ficou paralisado, com o celular ainda à orelha.
A voz do passado retumbava em seus ouvidos, um eco nauseante. Ele tinha tantas perguntas. Quem era aquela pessoa? Que segredos estavam prestes a ser revelados? O suor escorria em seu rosto, enquanto as memórias insistiam em voltar. As lembranças de sua infância, aquele quarto vazio e a falta de amor, o cercavam como sombras. E então, tudo virou caos. Um grito estridente cortou o ar. "Olha, é a Clara!" alguém exclamou, com a voz embargada. Ele não havia percebido, mas Clara estava lá, na multidão, assustada, cercada por pessoas que a protegiam, como se fosse um tesouro. Mas então, uma figura surgiu, um homem de traje escuro, que parecia procurar por ela com uma determinação sombria. Tomás gelou. Ele reconheceu aquele homem. Era Álvaro. Antes que ele pudesse pensar em alguma ação, o homem gritou: "Clara, vem aqui!" A multidão se dispersou, formando um espaço na calçada, enquanto Álvaro começava a se aproximar dela. Tomás sentiu o desespero tomando conta de seu peito. Como ele poderia deixá-la nas mãos daquele ser desprezível? Mas aí, tudo aconteceu rápido demais. Álvaro agarrou Clara pelo braço, puxando-a em sua direção. No instante em que Tomás se preparava para intervir, viu algo que o paralisou. Clara olhou para Álvaro, e sua expressão mudou, como se soubesse algo que Tomás não fazia ideia. Uma determinação poderosa tomou conta dela. Então, em um movimento rápido e inesperado, Clara se virou e empurrou Álvaro, liberando-se de seu controle. "Você não pode me levar", ela gritou, sua voz cortando através da confusão. "Eu sei a verdade sobre você." A multidão estava em silêncio, todos voltados para os dois. O clima estava tenso. Tomás estava pronto para intervir quando, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O estrondo de uma explosão atrás deles fez tudo ao redor tremer. As pessoas gritaram e se espalharam em pânico. Ele viu uma fumaça espessa subir do prédio próximo, a fumaça se misturando aos gritos aflitos. O caos se instalou. Clara e Tomás trocaram olhares. O que tinha acabado de acontecer? Os dois correram, mas a fumaça se espalhava rapidamente, levando a multidão a um frenesi ainda maior. "Tomás!" Clara gritou, desesperada. "Precisamos sair daqui!" Mas ele não conseguia se afastar. Algo fez seu coração disparar. Dentre a fumaça, ele viu uma figura emergir. Era Álvaro, os olhos consumidos pela fúria, com um sorriso sádico em seu rosto. "Você achou que poderia escapar da verdade?" Ele se aproximou, a voz quase um rosnado. Tomás sentiu a adrenalina correr por suas veias enquanto tentava proteger Clara. Mas então, de repente, a tensão se cortou como uma faca. Álvaro puxou algo do bolso, um dispositivo que piscava. "Prepare-se para a revelação final." Tomás olhou para Clara, seus olhos cheios de terror. "O que ele está fazendo?" Em uma fração de segundos, Álvaro pressionou um botão, e a explosão do prédio seguinte foi tão forte que igualou as balas disparadas. O som ensurdecedor ecoou pelas ruas. A estrutura desmoronou lentamente, o céu se tornava um pano de fundo de destruição. E foi então que algo inesperado aconteceu. Manchas de sangue começaram a aparecer na calçada. Não eram apenas consequência da explosão, mas marca de ações muito anteriores que ninguém sabia. Naquele instante, tudo mudou. Um dos corpos estirados no chão era um amigo de infância de Tomás. Seu coração despedaçado superava qualquer medo. Quando ele olhou para Clara, a expressão dela havia se transformado. "A verdade não é o que você pensa, Tomás." Ela sussurrou, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e alívio. Algo estava errado. Ele sentiu o peso de segredos surgindo do passado como fantasmas. Voando entre os escombros, um papel voou até ele. Com as mãos trêmulas, Tomás o agarrou. A mensagem estava clara. "Você não sabe quem realmente é." O choque reverberou através de seu corpo. O que mais ele não sabia? Ele se virou para Clara, mas seu coração parou. Sua expressão era uma abstração de dor. "Clara, o que você está escondendo? O que mais está em jogo aqui?" Ele perguntou,
enquanto o mundo caía ao redor deles. Ela hesitou. Olhando nos olhos dele, era como se estivesse prestes a desmoronar. Mas uma nova explosão ecoou nas proximidades, despedaçando ainda mais a cidade. No meio do caos, uma única pergunta surgia. A verdade sobre Clara e sua relação com Álvaro teria consequências que nem Tomás podia imaginar? Tudo aqueles segredos que cercavam suas vidas, agora estavam à beira de serem revelados. Tomás viu a imagem da mãe caindo, as cores da vida dele se desvanecendo em um borrão. O corpo dela no chão, a expressão serena, contrastava com o caos que o cercava. Um desespero cortante tomou conta dele. "Mãe!" ele gritou, mas a palavra mal saiu de seus lábios antes de uma onda de pessoas se moverem, criando um muro entre ele e a cena devastadora. No entanto, o que foi mais chocante do que o grito que ele soltara foi o silêncio que se seguiu. O estrondo da explosão ainda ressoava, mas agora havia uma pausa, uma fração de segundo em que tudo e todos pareciam congelados, absorvendo a gravidade do que acontecia ali. Clara estava paralisada, seus olhos enormes, absorvendo a cena. E foi então que a verdade começou a emergir. "Tomás, eu não sabia que ela estava aqui." Clara gaguejou, um fio de voz que mal refletia a força que havia demonstrado momentos antes. Eu precisava encontrar você." Ela continuou, mas Tomás a interrompeu com um olhar carregado de emoções. "Você sabia? Sabia de tudo isso e não me disse?" A raiva e a dor brotaram, cada palavra cortando mais fundo que qualquer ferimento físico. E foi nesse instante que tudo mudou. Do meio da multidão, uma mulher apareceu. "Clara!" ela chamou, a voz fazendo ecoar o sobrenome que ninguém parecia conhecer. Uma conexão, algo mais forte que o que estava no ar. Clara ficou pálida, o rosto despontando em uma mistura de reconhecimento e medo. "É você?" a mulher perguntou, quase sem respirar. O nome da mulher cortou o ar como uma faca. E então, Clara, com um gesto desesperado, respondeu: "Você não pode estar aqui. Você prometeu que não apareceria mais." O coração de Tomás bateu descompassado. O que é isso? Promessas não cumpridas? Segredos não revelados? A cena estava se desenrolando e ele sentia que era o intruso em sua própria vida. A mulher então olhou para Tomás, e uma expressão de profunda tristeza cruzou seu rosto. "Tomás, existe algo que você precisa saber. Clara e vocês não são apenas irmãos. Há mais. O que aconteceu com sua mãe, tudo isso está interligado." Ela disse, a voz trêmula, mas firme. As palavras dela foram como um golpe, arrastando-o para fora da realidade. Ele estava prestes a perguntar o que exatamente isso significava, mas algo o paralisou. A mulher começou a se transformar, sob o olhar atônito da multidão. O desespero de Clara crescendo a cada segundo. Um brilho intenso irrompeu ao redor dela, fazendo com que até mesmo a fumaça da explosão parecesse se curvar. E em um movimento surreal, a mulher revelou sua verdadeira forma, um brilho prateado que emanava vida e mistério. Os olhos de Tomás se arregalaram, horrorizado. A transformação era absurda. Clara, antes determinada, agora estava confusa, as mãos levando a cabeça, como se tentasse abafar a dor. Ela estava se contorcendo por algo que ainda não entendia, suas lágrimas misturando-se com a fúria que a cercava. "Noah, preciso que entenda. Eu fiz isso para proteger vocês. A verdade, ela é mais sombria do que você imagina." A mulher, agora com um brilho etéreo, parecia ter tomado a forma de uma entidade e transcendeu o espaço do que conheciam. Tomás sentiu seu coração acelerar. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz tremendo. "Qual é a verdade?" Mas antes que qualquer resposta chegasse, um som estrondoso cortou o ar. A mulher brilhou intensamente e desapareceu na fumaça. O coração de Tomás disparou, garganta seca. Clara se lançou em seus braços, a dor fazendo-a encolher, enquanto as palavras ainda pairavam no ar como um eco. "Nosso passado não é o que pensávamos. Ele está mais próximo do que você pode imaginar", ela sussurrou. A multidão começava a se agitar novamente.
Tomás olhou nos olhos dela, perdendo-se não só na dor, mas também no medo do desconhecido. O que era essa nova verdade? A conexão deles? O que mais havia sido escondido? Tudo parecia confuso e incrivelmente sombrio. Clara, precisamos descobrir o que isso tudo significa, ele disse. Mas os olhos dela já estavam cheios de uma resolução que ele não compreendia. A gente não pode ficar aqui. E com a cidade desmoronando ao seu redor, Tomás soube que o que estava prestes a enfrentar mudaria para sempre a dinâmica entre os dois. Entre a verdade e a desilusão, eles precisavam correr. Não só por suas vidas, mas para desvendar um segredo que poderia deixar todos em seu caminho devastados. E assim, sob a sombra da explosão, eles se aventuraram em um mundo onde a verdade poderia matá-los, ou dar-lhes a chance de renascer. Tomás viu a imagem da mãe caindo, as cores da vida dele se desvanecendo em um borrão. O corpo dela no chão, a expressão serena, contrastava com o caos que o cercava. Um desespero cortante tomou conta dele. Mãe, ele gritou. Mas a palavra mal saiu de seus lábios antes de uma onda de pessoas se moverem. O estrondo da explosão ainda ressoava, mas agora tudo parecia congelado, como se o tempo tivesse parado. Clara estava paralisada ao seu lado, os olhos enormes, absorvendo a cena. Uma fração de segundo se esticou, preenchido pela gravidade do que estava acontecendo. Tomás, eu não sabia que ela estava aqui, Clara gaguejou. Seu rosto, antes determinado, agora estava pálido. Eu precisava encontrar você, continuou, mas Tomás a interrompeu. A raiva e a dor brotando como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Você sabia? Sabia de tudo isso e não me disse? Perguntou, apertando os punhos. Ele estava furioso, devastado e se sentia traído. E naquele instante, a verdade começou a emergir. Uma nova e aterrorizante dimensão, substituindo a dor de perder sua mãe. Do meio da multidão, uma mulher apareceu, mais velha, com uma expressão de seriedade, que transmitia temor e preocupação. Clara! Ela chamou com uma voz tensa. Todos se viraram. Tomás reconheceu a mulher. Era uma antiga vizinha, alguém do seu passado que ele não via há anos. É você? A mulher perguntou, quase sem respirar. Clara ficou pálida, o rosto transparecendo uma mistura de reconhecimento e medo. Você não pode estar aqui. Você prometeu que não apareceria mais. O coração de Tomás acelerou. O que era isso? Promessas não cumpridas. Segredos não revelados. A cena estava se desenrolando e ele sente que era um intruso em sua própria vida. Então, a mulher olhou para Tomás e, com uma tristeza visível, ela disse: Tomás, existe algo que você precisa saber. Clara e você não são apenas irmãos. Há mais. O que aconteceu com sua mãe, tudo isso está interligado. As palavras dela foram um golpe, arrastando-o para fora da realidade. Ele estava prestes a perguntar o que isso significava quando a mulher de repente se transformou. Era um brilho intenso ao redor dela, fazendo tudo parecer mais surreal. Clara, antes firme, agora estava em pânico, retraindo-se. Mãe, não! Ela pôs as mãos na cabeça, como se tentasse abafar a dor. A transformação da mulher em algo luminoso e etéreo deixou todo o ambiente tenso. As pessoas ao redor estavam em choque. A magia, ou o que quer que fosse, sugava a vida da cena. Em um movimento de pura fraqueza, a mulher revelou sua verdadeira forma. Ela olhou bem nos olhos de Tomás, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, as palavras saíram. Tomás, a verdade está mais próxima de você do que imagina. Você carregará isso para sempre. Em um instante, ela desapareceu na fumaça. A adrenalina de Tomás disparou. O que foi isso? O que mais está acontecendo? Ele virou-se para Clara, mas a expressão dela havia mudado. Tomás, não posso deixar que você descubra a verdade agora. Eles vão nos pegar.
Antes que pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. A terra tremeu sob seus pés, e uma nova explosão irrompeu a distância. O caos se instalou novamente. "Temos que sair!" gritou Clara. E era verdade. A multidão começou a gritar e a dispersar. Ambas sentiram a pressão crescendo, uma energia pulsante entre eles. Mas antes que pudessem escapar, Clara puxou o braço de Tomás, forçando-o a parar. "Eu tenho algo para você. Algo que pode mudar tudo, mas não posso falar aqui", ela disse, ofegante. As palavras dela paralisaram-no. "O que você tem?" Tomás perguntou, seus olhos se estreitando. "O que você não me contou?" Ela hesitou, seus olhos cheios de medo e determinação. O telefone de Tomás vibrou no bolso. Era um número desconhecido. Ignorando o alerta, ele olhou para Clara, decidido. "Nós precisamos enfrentar isso juntos. Não posso deixá-la ir sozinha." Mas neste exato momento, o som de sirenes se aproximou. Clara tinha um olhar vazio, lutando com seus próprios demônios. Ele sentiu que a verdade que ela guardava estava prestes a explodir, e a intensidade do que estava em risco se tornava palpável. Qualquer certeza que ele tinha sobre quem eram, o que eram ou como poderiam lidar com seu passado estava prestes a desmoronar. E então, Clara murmurou: "Não somos irmãos, Tomás. Somos algo mais. E você precisa saber o que está em jogo." O mundo ao redor se desfez em um borrão, enquanto a verdade pairava na atmosfera. Ele inalou fundo, a mente girando. "O que mais você está escondendo?" A pergunta saiu como um sussurro. Uma guerra entre o que somos e quem nos criou. Ela finalmente gritou, os olhos brilhando com lágrimas e medo. E com isso, o mundo deles virou de cabeça para baixo novamente. O que ela disse mudaria tudo. E agora, tudo ficou ainda mais confuso. Que guerra era essa? E quem realmente eram? O que mais poderia vir à tona, agora que a verdade ameaçava se tornar um pesadelo sem fim? Tomás olhou para Clara, o coração batendo forte. "Não somos irmãos, Tomás. Somos algo mais. E você precisa saber o que está em jogo." O ar estava pesado, as palavras dela pesando como chumbo. Ele não tinha certeza se conseguia processar tudo. O que ela queria dizer com algo mais? O que mais poderia existir que virasse tudo de cabeça para baixo? Mas a resposta ficou presa na garganta dele. Clara estava tremendo, o olhar a milhas de distância. O pânico a dominava. Ele estendeu a mão, quase tocando o rosto dela, quando uma nova explosão rasgou o ar e o chão tremeu sob seus pés. A poeira subiu, formando nuvens que obscureceram tudo ao redor, e a multidão se desfazia em um mar de gritos e pânico. "Vamos, Clara!" ele gritou, puxando-a para longe do caos crescente. Mas ela hesitou, como se estivesse presa. "O que você está escondendo de mim? Você precisa me contar." Ela o fitou com um olhar profundo e desesperado. "Tomás, eu não tenho tempo. Eles vêm." Um grito cortou o ar e a multidão começou a correr, empurrando-os para os lados. No meio do caos, Tomás viu um brilho, uma figura se destacando no meio da fumaça. Ele se virou e o que viu congelou seu coração. Era Álvaro, e o homem estava segurando um dispositivo, como um controle remoto, com um sorriso maligno estampado no rosto. "Vocês acham que podem fugir da verdade? Se preparem para ver a realidade nua e crua." Ele pressionou um botão. No mesmo instante, uma série de imagens começaram a surgir nas telas de um grande tablet que ele segurava. Imagens de pessoas, momentos, algo que ele sabia que não deveria ver. E ali estavam eles, Tomás e Clara, crianças, brincando em um parque, rindo. Mas não eram só eles. Uma mulher familiar aparecia nas imagens. Era a mãe dele, em momentos que tomaram formas de memórias esquecidas. Mas ao fundo, outras figuras sombrias observavam. E Tomás começou a entender. "Não, não!" ele balbuciou, o terror se instalando em seu peito. "Essas pessoas? O que você fez? Quem são eles?" Álvaro simplesmente sorriu. "A verdade, querido Tomás. Sua vida sempre foi uma grande mentira.
Você e Clara não são apenas irmãos. Vocês são parte de um experimento. Coisas muito além do que imaginam. Clara ficou pálida. Uma olhar de desespero tomou seu rosto. O quê? Não pode ser verdade. É assim? O que vocês acham que aconteceu com suas memórias? Vocês foram selecionados, criados para serem os melhores, inutilizados, e eu sou o responsável por sua liberdade. Cada passo que deram foi monitorado. Nada foi por acaso. O mundo de Tomás desmoronou. Ele girou em direção a Clara, uma confusão horrenda nos olhos dela. Clara, isso realmente é verdade? Fomos usados. Antes que ela respondesse, um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito agonizante ecoou e todos pararam. Uma figura caída ao chão surgiu entre as sombras. Era um homem, alguém que eles reconheceram instantaneamente. Era um amigo de infância. E o horror nos olhos dele dizia tudo. As cores do mundo se desvaneceram. Não! Tomás gritou desesperado. Não, não, não! E antes que pudesse compreender, alguém se aproximou, um vulto rápido. Era a mulher que havia surgido antes, agora sem brilho, enfraquecida. Clara, precisamos ir. Eles estão vindo para ela. Todo o peso da revelação estava sufocando, enquanto a multidão corria em pânico. Clara olhou para Tomás. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não sabia que éramos experimentos. Eu não sabia que éramos nada. O olhar dele se prendeu no dela. E se eles forem certos? Ele não queria acreditar, mas a sombra das palavras de Álvaro o atraíam. Como podemos confiar um no outro? Clara segurou seu rosto, como se essa conexão fosse a única âncora em um mar tempestuoso. Precisamos descobrir a verdade juntos. Se forem só experimentos, ou se formos algo mais, nós vamos descobrir. Mas antes, precisamos escapar. E enquanto o mundo desmoronava ao redor deles, a única certeza que restava era que tudo o que acreditavam estava em risco de ser destruído. O futuro deles era incerto, e a única coisa que podiam fazer agora era correr, para longe das revelações e para um caminho desconhecido, onde a verdade esperava, obscura e aterrorizante. E a pergunta ecoava em suas mentes. O que mais estavam prestes a descobrir? Tomás olhou nos olhos de Clara, o coração palpitando. O que mais você está escondendo? As palavras saíram como um sussurro, e a camaradagem entre eles estava prestes a mudar para sempre. Mas antes que ela respondesse, a figura que havia emergido nas sombras se aproximou ainda mais. Era a mulher, agora com uma aura de determinação que ninguém tinha. Vocês precisam sair! O tempo está se esgotando! Ela gesticulava freneticamente, mas a urgência de seus olhos não foi suficiente para abafar a verdade que Álvaro acabara de revelar. A confusão dominava a mente de Tomás. Ele olhava para Clara, buscando alguma claridade, mas tudo o que via era medo e incerteza. Então, um ruído estrondoso irrompeu pela multidão agitada. O estrondo agudo, semelhante a uma explosão, fez o chão tremer. O pânico tomou conta novamente, gritos ecoando, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções. Mas em meio ao caos, algo se destacou. Com um movimento abrupto, a mulher levantou a mão. Eu sou a chave para a verdade sobre vocês dois. Tomás e Clara se entreolharam. O que você está dizendo? Tomás perguntou, a voz tensa. Mas ela não teve tempo de responder. Antes que pudessem se organizar, a mulher se adiantou, os olhos firmes no horizonte, como se pressentisse algo que eles não podiam ver. Então um clarão iluminou o céu, e de repente, tudo se transformou em um movimento frenético. O ar se carregou de eletricidade, e sem aviso, a mulher foi puxada para trás, como se um poder sobrenatural a levasse sob suas ordens. A multidão parou, e um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. Ela não é quem você pensa que é. Álvaro gritou, apontando para a mulher, seu olhar cheio de desprezo. Ela é a única aqui que sabe a verdade, a responsável por tudo, por cada movimento que fizeram em suas vidas. O impacto das palavras dele atingiu Tomás como um soco no estômago. Clara ficou paralisada, e a revelação pairava no ar como um veneno. A mulher agora estava de pé, mas havia uma sombra em seu olhar,
algo que não estava ali antes, um leve tremor em suas mãos. Não, não pode ser verdade, Clara exclamou, e de repente todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A mulher abriu a boca, prestes a falar, quando um grito cortou o ar. Tomás se virou lentamente. Era seu melhor amigo, caindo, o rosto pálido. A boca aberta em um último grito de agonia. O coração de Tomás afundou. Não! Ele disparou pela multidão, mas algo o deteve. Era a mulher, segurando seu braço. Não, você não pode ir, Tomás. É uma armadilha. Mas ele estava determinado. Chegou até seu amigo, mas era tarde demais. O pânico tomou conta e os gritos se intensificaram. Era o caos absoluto. A verdade está prestes a ser revelada. A mulher berrava, mas sua voz estava escondida sob a avalanche de confusão. Tomás olhou de volta para Clara, o desespero gravado em suas feições. Havia uma ligação entre todos ali. A mulher não era apenas alguém que conheciam. Era o elo que faltava. Uma sensação de traição pesava em seu coração. Precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos fugir! Gritou, mas enquanto falava, vislumbrou um lampejo em seus olhos, como se soubesse mais do que estava disposta a dizer. O que mais ela escondia? Os estalos das sirenes se aproximavam e a verdade estava prestes a rasgar o véu da ilusão. Tomás, Clara sussurrou, não somos peões nessa história. Nós somos o centro de tudo. E no instante seguinte, a mulher revelou um objeto dourado, uma pequena chave que brilhava sob a luz do sol. Com isso, vocês poderão acessar a verdade que foi lhes ocultada, mas só se estiverem prontos para encarar suas consequências. Tomás ficou sem palavras. A chave iluminava o chão, junto aos corpos caídos, e o futuro agora parecia uma névoa densa. O que mais poderia acontecer? O que mais eles estariam prestes a descobrir? E, acima de tudo, eles estavam prontos para enfrentar essa nova verdade. Clara olhou para Tomás com lágrimas nos olhos. Precisamos decidir agora. O que vamos fazer com essa verdade? Podemos enfrentá-la juntos? Ele respirou fundo, a pressão do momento pesando como um muro. O passado estava cravado em sua mente, e a dor da perda da mãe fazia seu peito arder. Mas, ao mesmo tempo, havia um brilho de esperança. Sim, precisamos entender quem somos e escapar disso tudo. A mulher, antes do brilho, estava inquieta, olhando ao redor, percebendo que os minutos estavam passando rápido. Vocês têm que agir. Esta chave é o primeiro passo. Ela abrirá a porta para a verdade que vocês buscam. Mas primeiro, precisam sair daqui. Vamos! Gritou Tomás, segurando a mão de Clara. Ele puxou-a e começou a correr, desviando de corpos e gritos. O mundo ao redor se transformava em um caos, mas focavam apenas um no outro e na escapada. Em um instante, eles chegaram a um corredor vazio, fumos e gritos ecoando do lado de fora. "Ati, rápido!" disse a mulher, e eles se espremeram em um espaço onde ouviram o barulho da confusão. Mas a presença dela estava diferente, e Clara piscou para Tomás, um misto de determinação e dor no olhar. "O que tem em seu coração agora, Clara?" Ele perguntou, sem saber o que ela hesitou, mas então disse: "Medo e uma vontade de saber. Minha vida inteira foi marcada por segredos, e agora parece que tudo desmoronou. Os segredos são o que nos moldam, mas não podemos deixar que eles decidam nosso futuro." Tomás disse, e a determinação na sua voz fez Clara balançar a cabeça concordando. O calor da relação deles se tornava um farol. Sim, precisamos nos concentrar na saída e depois entender tudo isso. A mulher observava com um misto de tristeza e esperança. Mas lembrem-se, cada passo em direção à verdade pode nos levar a um lugar do qual não queremos voltar. Os corredores estavam escuros, mas com cada passo eles sentiam uma luz crescente. Clara segurou a chave apertada, como se fosse um talismã. Onde ela pode nos levar? Tomás, a verdade sobre quem somos e ao enfrentamento de Álvaro. A menção do nome fez os dois pararem, com o temor voltando a se espalhar por eles. Ele não vai parar por aqui, ele quer controlar tudo. Tomás e Clara assentiram.
cientes do que enfrentavam. Seguiram em frente e a mulher estava sempre ao lado, como um espírito protetor. Ao chegarem a uma porta pesada, Clara inseriu a chave na fechadura. O clique soou como um trovão em meio ao silêncio. A porta se abriu, revelando a verdade. E ali, tudo voltou. Imagens da infância de Tomás, de Clara, sorrisos que escondiam o medo e a dor. Os segredos eram partes deles, e agora estava claro, eles pertenciam um ao outro e a uma história maior do que poderiam imaginar. A luz iluminou o espaço, e uma nova determinação tomou conta deles. Mas antes que avançassem mais, Clara olhou nos olhos de Tomás, com um pedido silencioso. Você ainda está comigo, certo? Para sempre, respondeu ele, e naquele olhar, tudo fez sentido. O som de sirenes ecoou ao fundo, e uma sombra se aproximava. Álvaro, determinado e furioso, estava prestes a descobrir que Tomás e Clara não eram mais peões em seu jogo. E assim, juntos, eles se prepararam para a batalha definitiva. A verdade estava à sua frente, e a única certeza era que, ao desvendar os segredos, eles se tornariam maiores do que a soma de suas partes. Mas no fundo, uma pergunta pairava no ar. O que eles estariam dispostos a arriscar? E o que verdadeiramente eram, no final das contas? E agora, querido amigo, aqui é onde você entra. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Somente você pode fazer a diferença e garantir que todos juntos sigamos nessa jornada emocionante.